Oi, meu nome é Bruna. Eu sou a Lara. E a Camila. E a gente vai apresentar o capítulo 8 do nosso livro de Sociologia sobre sociedades contemporâneas. Na sociedade contemporânea, na época do feudalismo, o feudalismo era onde os trabalhadores eram meio que obrigados a fazer um trabalho escravo para o senhor feudal. Quando surgiu o modo capitalista de produção, acabou com o trabalho escravo, porque eles eram livres, eles podiam trabalhar onde eles quisessem, porque havia surgido as propriedades privadas e o trabalho assalariado. Então eles podiam trabalhar onde eles quisessem, desde que os capitalistas aceitassem eles. E na época do feudalismo, eles só queriam acabar com as necessidades das pessoas, eles não visavam lucro. Quando entrou o capitalismo, essa ideia já mudou, eles já visavam lucrar com o comércio. Com o comércio, com o trabalho. E o capitalismo, ele teve algumas... Lara, por que tu fez isso? O capitalismo, ele teve várias fases. E o começo foi no pré-capitalismo, que foi do século XI ao século XV, que foi quando os artesãos, eles trabalhavam e eles não tinham um salário. Eles trabalhavam, né, trabalhavam e não eram, digamos assim, eles não eram assalariados, eles não tinham. Aí depois a gente teve o capitalismo mercantil, que foi do século XV ao século XVIII, que era um trabalho independente, mas assim, quem na verdade lucrava eram os comerciantes. Tá, e foi nessa época também que foi uma época muito próspera para a Europa, porque foi a época das grandes navegações e foi quando eles descobriram a América. Isso teve início no mercado mundial e também foi a época em que o feudalismo acabou completamente e o capitalismo tomou conta. E nessa época eles tinham uma política econômica chamada mercantilismo, que isso significava que eles tinham ideias, por exemplo, que o ouro e a prata era o mais importante para tornar a nação rica. E eles também queriam controlar tudo que o comércio e a indústria queria exportar para ter um equilíbrio entre exportação e importação e esse tipo de coisa. Depois a gente teve o capitalismo industrial, que foi no século XVIII ao século XX, que foi quando teve a Revolução Industrial, que o capital ele começou a investir nas indústrias. E aí foi a partir desse momento que o salário ele era uma coisa fixa, sabe? Foi aí que ele começou a se afirmar. Aí depois a gente passou para o capitalismo financeiro, que foi a maioria do século XX, a maior parte foi no século XX, que eram os bancos, né, que eles financiavam, tipo, a maioria era o banco que ficava com... Se metia, ficava com lucro. Sim, tanto nas atividades agrícolas, pecuárias, indústrias, tudo, e o comércio. Aí depois, que é o mais próximo de nós agora, que é a sociedade pós-industrial, que foi no século XX ao século XXI, foi quando o capital financeiro ele começou a diminuir na parte da agricultura, sabe? Essa coisa... É que a gente realmente precisa. Sim, e ficou mais, digamos voltado, que toda focada para essa parte de computadores, de tecnologia, que é essa globalização que agora todo mundo usa e essa parte que mais ficou focada. E o que realmente importa, que era a agricultura, que era, né, que é essencial, agora já não faz mais parte da grande coisa que envolve o dinheiro. O capitalismo comercial foi a partir do século XVIII, aconteceu a descoberta do livre mercado, que foi na época da Revolução Industrial, onde surgiu o iluminismo, que era uma corrente de ideias e que se expandiu por toda a Europa. No iluminismo havia um pensador, que era o Adam Smith, e que ele falava que o comércio não trazia dinheiro, o que trazia dinheiro era o trabalho. Quanto mais uma pessoa trabalhasse, mais ela ganhava dinheiro. Ela era a principal fonte de riqueza. O trabalho era a principal fonte. Por fim, a gente tem a classe trabalhadora, que é desde o início da Revolução Industrial, onde as indústrias cresceram, mas os trabalhadores não conseguiram acompanhar o crescimento. E além de tudo isso, as indústrias ficavam na beira dos rios, onde eles usavam energia hidráulica. Com a invenção da máquina a vapor, as indústrias não precisavam mais da energia hidráulica dos rios. Então elas se mudaram para as periferias, onde tinham centros comerciais e era mais fácil conseguir funcionários. E eles trabalhavam
num lugar, em prédios muito altos, com janelas, chaminés que pareciam prisões. E as mulheres e as crianças, elas também trabalhavam e elas recebiam os salários delas eram menores do que os dos homens. E além das crianças ainda viverem totalmente isoladas da sociedade, elas apanhavam e a situação delas era muito complicada. Mas para os adultos também não era fácil, porque eles trabalhavam de 12 a 16 horas por dia. E não recebiam férias nada remuneradas. Eles podiam parar, mas não recebiam exatamente nada por isso. E no lugar onde eles ficavam, eles pegavam muitas doenças, como doenças intestinais, porque eles viviam isolados. Eles viviam em ambientes horríveis mesmo. Eles começaram a formar associações que aos poucos adquiriram direito de greve e as crianças não precisavam mais trabalhar e eles também conseguiram o direito de trabalhar apenas 8 horas por dia. Sim, e a gente falou tudo sobre isso porque eu acho que o principal momento que a gente está vivendo atualmente é o capitalismo. Então tudo na nossa volta envolve o capitalismo, o trabalho, e a gente resolveu fazer essa pequena transformação, digamos que tudo no tempo do capitalismo. É isso aí.